Ei, Isaura, tudo bom? Olá! Quero agradecer todo mundo que já está aqui e dar um oi para nosso segundo episódio. Segundo episódio, né? Isso mesmo, no formato já diferente hoje. Sim, só nós duas pra gente falar sobre corpo e mente e como que a gente integra isso na nossa vida e na nossa profissão, né? E agradecer por todos que ouviram o primeiro episódio. A gente teve feedbacks muito bons, né, Kênia? E a gente quer trazer muito mais conteúdos para vocês nesse tema que é tão abrangente e trazer bastante convidados também. Com certeza. E lembrando que nesse podcast de hoje, nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho, ainda sendo início de ano, sobre metas, sobre realizações, algumas dicas. Isso. Então, a gente vai responder também muitas perguntas aqui hoje. Então, fique atento, acompanhe cada detalhe. Não se esqueça de mandar para aquela pessoa querida. Desde já, vai compartilhando para os amigos, para o grupo da família, para o grupo da empresa. Pode mandar, a gente não reclama. E seguir a gente nas redes sociais também, né? A gente vai sempre lembrar isso no início, no final, no meio do podcast, porque é muito importante para vocês acompanharem. A gente está soltando cortes, a gente está soltando caixinha de pergunta. A gente também está no Spotify, no YouTube, no Instagram e no TikTok. Exatamente. A gente está ficando muito chique. Tá demais, viu? Se eu fosse vocês, eu acompanhava de agora. Kênia, você falou sobre metas, né? Exato. Então, vamos lá. Estamos gravando esse episódio ainda em janeiro. Como que os seus pacientes? Como que você observa ali na sua prática profissional em relação às metas? Metas, desejos, sonhos nesse início de ano? É muito engraçado porque é um irrealismo muito grande. O que eu trabalho com os meus clientes, com os meus pacientes? No mínimo, a gente colocar 3 metas para o ano. A gente, às vezes, faz, assim, 50 para o ano. Mas isso é muito frustrante, porque quando chega o fim do ano, às vezes você não fez quase nada e isso gera uma frustração muito grande. Então, o mínimo bem feito com constância é muito melhor. E quando a gente pensa, né, desse início, desse gás que dá o início do ano, né, trazendo também que muitas pessoas ficam tristes, apreensivas. Então, é bom a gente colocar metas reais, metas possíveis e ser bem realista, né? Tenho pessoas que falam assim, não, esse ano eu vou juntar meu primeiro 1 milhão. E não faz nenhum tipo de reserva, né? Nenhuma reserva, nenhum investimento, não troca de emprego, não dá nenhum passo. E aí, como que fica? Fica muito difícil, né? Então, eu tenho casos no consultório de clientes que assim, minha meta era desde os 30 ter o primeiro 1 milhão. Então, hoje já está lá na casa dos 50, frustrado, porque não teve nenhum plano estratégico para isso acontecer. Então, não adianta só falar, né? Então, a gente precisa colocar metas com datas, tempos de execução, realinhamento. Se não acontecer agora, como que eu faço para colocar isso de novo na rotina? Então, as metas, elas também nos ajudam com esperança, né? Então, o nosso cérebro, ele vai funcionar com comandos. Então, quanto mais comandos positivos e reais a gente der para ele, é só sucesso. Agora, você falou uma coisa que eu lembrei, que eu sou um tipo de pessoa muito visual, sabe? Não sei se todo mundo também é assim, mas para mim, eu sou muito... Eu também penso assim, de colocar poucas. E metas reais, alcançáveis, né? E eu sou muito visual, então eu costumo colocar as coisas pregadas na parede, no guarda-roupa. A própria abertura da clínica, né? Acho que você vai lembrar disso. 2 anos antes de abrir a clínica, eu coloquei no meu guarda-roupa o papel da data de inauguração. Porque eu tinha que trabalhar, tinha que, como se diz, né? Fazer ali a plantação dia após dia para que aquela data fosse real. Mas é isso que você falou, né? A gente colocar datas, mas e o caminho que eu preciso percorrer para chegar ali naquela meta? E aí, isso funciona muito para mim. Talvez possa funcionar para você também durante aí sua caminhada durante o ano para não chegar a dezembro frustrado, né? Com certeza. Então, você colocar ali algo visual e como que você vai chegar nessa meta. Exato. Né? Então, para eu poder, então, juntar 1 milhão com 30 anos, eu preciso juntar, 20 mil por ano. Ou, quanto que isso vai dar por mês? Quanto que isso vai dar por semana? Quais gastos que eu preciso cortar para eu conseguir chegar nessa meta? Exatamente. Então, como que eu vou chegar nessa meta? A gente tem que ir quebrando ela em pequenos objetivos, né? Lá na clínica,
O mês de janeiro é um mês muito bom nisso também, né? Eu gosto muito desse clima de ano novo, de metas, de tirar as coisas do papel e de ter essa energia de esperança, igual você falou. E lá na clínica a gente vê muitas pessoas procurando atividade física, né? Parando de procrastinar. Então, eu acho que janeiro é um mês que as pessoas meio que dão um pontapé. Um empurrão, assim, sabe? Eu percebo isso. E acho isso ótimo, ótimo. Porque aquelas pessoas, às vezes, que têm mais dificuldade, né? Que são mais procrastinadoras. Então, aproveita esse momento para poder realmente cuidar da saúde. Tem que usar a maré a seu favor, não tem como. Com certeza. E lá na clínica a gente tem as metas dos alunos. Que legal. E como vocês fazem isso? Eles chegam, fazem a avaliação. De acordo com a avaliação do que a gente identificou que ele precisa ser trabalhado, ser tratado, né, melhorado ali. E de acordo com os objetivos dele, a gente estabelece metas de curto, médio e longo prazo. Que legal. E a gente trabalha com eles dentro dessas metas. Então, as aulas deles vão ser baseadas a partir dessas metas. E é isso que você falou. Teve uma paciente, por exemplo, que falou assim que a meta a longo prazo, que é de 1 ano, ela queria subir o Pico da Bandeira. Que legal. Mas para ela subir o Pico da Bandeira, ela precisa trabalhar antes algumas questões a 6 meses, que é médio prazo, e a curto prazo, 2 meses, que a gente estabelece esse tempo, né? Então, o seu longo prazo é de 1 ano? Lá na clínica, sim. É de 1 ano? Sim. Ótimo. Médio prazo, 6 meses. Curto prazo, 2 meses. Para ela subir o Pico da Bandeira, ela precisa fazer várias outras coisas antes. Que legal. Então, aí a gente vai acompanhando isso com os pacientes, sabe? E você consegue, por exemplo, perceber quando essa pessoa ela precisa também, para ela subir o Pico da Bandeira, por exemplo, além ali do Pilates, daquela organização, quais outros profissionais que podem vir a auxiliar? Com certeza. Que legal. E como que vocês fazem para poder mostrar para essa pessoa que para executar essa meta é necessário ter ações? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu quero fazer tal coisa e pensa que é só um movimento para aquilo acontecer. E, na verdade, é um efeito cadeia, né? É um tanto de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E como que surge essa orientação para a pessoa? Olha, na própria avaliação, se a gente identifica, né, a necessidade e o objetivo daquela pessoa, então a gente encaminha para outro profissional. Se, por exemplo, a meta dela daqui 6 meses é emagrecer 10 quilos, eu preciso encaminhá-la para uma nutricionista. Ótimo. Se ela quer diminuir a medicação ou parar de tomar um remédio para dormir, eu preciso encaminhar ela para um psicólogo, para um psiquiatra, se ela não faz acompanhamento. Então, é óbvio que a gente identifica isso e já encaminha ele na própria avaliação. E, assim, as metas mudam também, né? Com a gente tem que pensar nisso, que às vezes a gente cumpre antes do prazo e a gente pode estabelecer novas metas. Deixa eu redar aqui, senão eu vou fazer bagunça, gente. E aí, a gente, junto com ele, ali no decorrer do acompanhamento, no decorrer do ano, se ele mudou a meta ou se ele precisa de um outro profissional para complementar aquele objetivo dele, a gente encaminha para o nutricionista. Por exemplo, tem uma paciente que quer correr, voltar a correr na rua. Então, a gente encaminha talvez para um treinador específico para isso. Né? Então, cada profissional para agregar naquela meta que ela seja alcançada, né? Dentro do prazo que a pessoa quer. É interessante porque a nossa proposta de trazer também, né, essa conversa, Isaura, é para a gente poder trazer algumas indicações, falar de coisas externas. Porque, às vezes, a gente acha que todo mundo sabe, né? Mas, na verdade, às vezes é só a gente que sabe, né? E quando você falou disso, da corrida, dessa orientação, eu gosto muito de falar para os meus clientes que o SESC tem um programa maravilhoso. Lembrando que o SESC não nos patrocina ainda, né? Ainda. Mas tem um programa muito legal para quem é associado ou não, que você paga mensalmente, você participa de grupos em que educadores físicos vão te acompanhar na meta para você caminhar, correr, isso individual ou então em grupo. E aí, quem escolhe correr em grupo tem encontros. Nossa, que legal. E aí encontra ali na Lagoa da Pampulha para fazer o primeiro circuito. É muito bacana. E é tão legal que você entra no site e você consegue fazer inscrição para quem é associado e para quem não é. Nossa, então, e aí você cria até uma comunidade, um grupo, né? Você vai estar trabalhando não só a saúde, mas também o lazer social. Que legal, não sabia. Quem tem dificuldade em socialização, é a primeira coisa que eu falo. Entra lá, vai, não precisa saber correr nem nada. Só vai. E tem muita gente trazendo resultados positivos. E é só corrida? Legal.
Nesse momento Aham. Pelo menos assim, é o que eu saiba, né? Porque tem muita coisa bacana. Eles sempre estão implementando coisas novas. E o da corrida é o que dá mais sucesso. Porque vira um Nossa, que grupo, legal. uma comunidade. Você passa pela avaliação do educador físico e ele monta um plano para você e vai te acompanhando. Tudo isso pelo WhatsApp. Gente, É muito que legal. legal. Vou falar com meus pacientes também. Fala, que é muito bom. Outra coisa, até para, às vezes, assim, associar também, o SESC tem um programa de hidroginástica. Uhum, é isso, né? eu sei. Ah, Natação. Natação. Se eu não me engano, tem yoga. Tem algumas coisas, algumas Tem. atividades assim, né? Muito bacana. Então, é uma forma também de pensar que cada meta que a gente tem que ver qual que é a estrutura para isso. É uma construção. Então, para eu chegar naquele objetivo final, eu tenho coisas para acrescentar. Né? E pode surgir imprevistos, a meta vai ter que ser recalculada. Então, quanto mais estrutura você tiver, menos desistência vai ter. E questão da estrutura que você falou é muito interessante porque a gente precisa também criar o ambiente pra gente conseguir cumprir a meta. Com certeza. Né? Que é a estrutura. Então, se eu quero, por exemplo, vou falar a minha meta. Fala pra A gente. minha meta é, esse ano, cuidar mais. Não é uma grande meta, mas o meu objetivo é ter mais constância e não colocar tudo que eu preciso fazer na frente da minha saúde. Porque eu sempre fiz atividade física, sempre malhei. E aí, só que, eu tenho muita coisa pra fazer, eu vou amanhã. Mas aí o Isaac deu febre, aí eu não vou. Mas aí eu tenho uma avaliação pra fazer, eu não vou conseguir. Sabe? E aí eu comecei a não ir, a não ter tanta frequência. Ir quando dava. Não se priorizar. Isso. Ir quando dava, fazia quando dava. Fazia, mas não com a quantidade que eu preciso e que eu queria. Né? E que eu sei que é importante pra mim. Interessante o querer, né? Você não é só pela questão física ou biológica. Você também queria o seu próprio incentivo. E isso a gente vai construindo, viu, gente? Não, pra mim, hoje é muito... Hoje não. Há muito tempo é muito fácil pra mim ir pra academia, fazer atividade física, fazer pilates. É muito fácil. Mas eu sei que para algumas pessoas que não têm esse hábito já enraizado, difícil. é mais difícil. Mas é um hábito que vai criando cada dia. E aí é o que você falou da estrutura, do ambiente. Então, o que eu faço? Eu brinco com as meninas lá na clínica. Tô indo passear com a minha roupa de academia e de pilates no carro. Onde eu vou, ela tá comigo. Consegui uma brechinha? Tô indo. Já tá tudo pronto. Bacana. Por quê? Tudo podia virar uma desculpa para eu não fazer. Às vezes eu não estava preparada, não tinha preparado minha roupa. Às vezes eu estava saindo de um paciente e não ia dar tempo. Então eu já me preparei para aquilo. Já vou deixar ali a roupa no meu carro. Tem dia que ela vai passear mesmo. Tem dia que ela anda de carro comigo o dia inteiro e volta para casa. Mas no outro dia eu consigo me organizar e aí então eu tô tentando fazer E do isso com mais visual, né? Aquilo que você disse. Eu sou Se muito a roupa isso. tá lá, você vai ver, vai lembrar. Eu também sou muito visual. Eu preciso anotar, eu preciso ter, assim, né? Ter bem explícito mesmo. Gente, eu tô falando que a gente tá muito chique. Preciso, né? Então, olha que interessante isso. Uma cliente, ela tem a esteira em casa, ela tem dificuldade de socializar. Então, ela sair de casa é muito ruim. Então, a gente estabeleceu pequenas metas. Ela trabalha híbrido, então a maior parte do tempo ela trabalha de casa. E aí foi muito interessante que a gente foi estabelecendo pequenas metas. Então, assim, em 7 dias, eu gostaria que você andasse nessa esteira que está na sua casa 2 vezes. 10 minutos. Nossa, mas isso não é nada. É algo. Porque foi interessante que aí ela pegou o caderninho, ela desenhou, ela fez a automotivação que ela gosta de desenhar, ela desenhou o Bob Esponja segurando, né, o halter e tal. E aí ela foi fazendo aqueles quadrinhos de marcar. Então, a cada 10 minutos ela marcava, né? Houve uma constância inicial, então isso foi muito bom. E aí, outra coisa, os imprevistos surgem. Sim. E aí veio o fim do ano. Tirou ela completamente do hábito, né? Da meta dela. Então, agora, para reconstruir é do zero, gente. E assim, eu parei aqui, então eu vou ter que voltar no número 3? Não, você volta do zero. Começa tudo de novo.
Né? E não tem problema, parou, aconteceu um imprevisto, continua. Volta, só volta. Só volta. Eu só penso assim, só volta. É. Final de semana, come mais, aí sair da rotina, só volta. ok. Pega a sua roupa, vai, né? Ai, que eu tô há 2, 3 meses sem fazer terapia, só volta. Volta, Não é fica isso. pensando muito, gente, porque senão a gente não faz. Não faça. E é isso, coloca um tanto de outras prioridades ao invés de colocar a gente como prioridade. Né? Exatamente. Então, isso funciona muito pra mim. E talvez pra você vai funcionar de uma outra forma, né? Pra outra pessoa vai funcionar de uma outra forma. A gente tem que ir entendendo o que funciona pra gente, facilitando o ambiente, facilitando a estrutura para que a gente consiga fazer. Exato. E é isso, de forma real e que a gente dê conta. Com e aí, certeza. ano passado, eu acho que eu fiquei mais frustrada ainda por conta dessas minhas metas, porque eu queria ir na academia 6 vezes na semana, 5 vezes na semana. Consegui? Não. Porque não é possível para minha realidade hoje. Ainda. É isso. Não Ainda. é possível. É um então, o que tempo. eu fiz? Pé no chão, reduzi a quantidade de vezes na semana, mas não deixei de cumprir com aquele compromisso comigo, Que bacana. sabe? Então, reduzi porque eu sei que na minha rotina hoje, com filho, empresa, casa e milhões de projetos, podcast, tudo, Exato. não consigo ir 6 vezes na semana. Não consigo e tá tudo bem. Mas eu vou conseguir fazer o que eu me propus da melhor maneira, da forma que dá real. Exatamente. Sem me culpar. Isso mesmo. Né? E pegando até esse gancho, né, das nossas metas aqui, a nossa meta é trazer um podcast por mês. Trazer informação, trazer esse tempo de respostas. Eu ouvi muito assim, parece que a gente estava, né, dos meus clientes, parece que a gente estava numa continuação de uma sessão, parecia que a gente estava lá, sentado no seu consultório, ouvindo, né? Então, isso é muito bacana. Esse que é o nosso objetivo. Por isso Esse do nome, nosso- né? Entre sessões, exatamente. E sabe o que é curioso? E talvez a gente vai ter essa meta durante o ano, que é unir a mente e o corpo. Aham. E aí eu quero trazer uma pergunta para a gente poder responder aqui para as pessoas que nos seguem, que estão ali torcendo, estão curiosas. Me perguntaram por que a fisioterapia com a psicologia? Muitas pessoas falaram assim, Kênia, não via sentido nenhum, eu não entendi o porquê. Né? Então, vamos contar para eles um pouquinho do porquê unir a fisioterapia com a psicologia? Vamos sim. É engraçado, né? Não achar assim que tem a ver. Eu acho que são duas profissões que a gente tem um acompanhamento com o paciente. Né? Então, não é, por exemplo, uma pessoa que vai lá, faz algo específico com aquele profissional e pronto, né? Então, a gente tem um acompanhamento. E nesse acompanhamento, a gente identifica vários fatores que interferem no nosso tratamento. Você no tratamento psicossomático e eu... Não é psicossomático que falo, não. Vai me corrigindo. E eu na função motora, na funcionalidade, né? Então, e a gente percebe o quanto que isso interfere nos nossos resultados terapêuticos. Né? E o tanto que um paciente... ele traz demandas físicas estando com você e o tanto que o paciente traz demandas mentais, psicológicas estando comigo, né? Então, eu acho que tem tudo a ver. E aí, identificando esse acompanhamento do paciente, né? Lá na clínica, a gente tenta entender de todas as formas ali o paciente... A gente fala biopsicossocial, né? No âmbito completo... E eu sempre identifiquei, desde o início da minha jornada ali atendendo, o quanto que o psicológico da pessoa abalado interferia nos resultados. Olha. Entendeu? E aí, a gente sempre trocando entre a gente. Eu passando o paciente para você passando o paciente para mim, eu encaminhando pacientes, né, para tratamentos psiquiátricos ou tratamentos psicológicos. Pacientes vindo, né, de indicações de outros profissionais de saúde mental. E, assim, os resultados melhorando. Olha. As pessoas melhorando, diminuindo medicações. As pessoas melhorando os relatos de dores. Então, assim, pra gente que já é da área, tem tudo a ver. Então, eu acho que essa que é, assim, seria a minha explicação, sabe? Agora, eu queria te voltar à pergunta. Claro. Por quê?
Eu fui convidada para estar aqui, gente. A ideia do podcast é da Kênia, né? Então, como é que surgiu tudo isso? Bom, você lembra que eu te mandei essa mensagem no domingo? Lembro. Pois é. Eu estava no hospital acompanhando a minha avó. Foi. E aí, eu sentada, olhando lá, né, para ela, muito debilitada. E eu falei assim, o que eu tô fazendo para ajudar as pessoas, né? Porque antes dela chegar nesse quadro de internação, nós estávamos ali mobilizando para ela tentar ter, né, um controle motor melhor, tudo isso. Então, na hora que eu olhei ali para ela, eu falei, nossa, minha avó com 90 anos. E a gente demorou a ter esse estralo, na minha percepção. Demorou para ter esse estalo do quê? De unir o acompanhamento no dela. geral. Entendi. Por mais que ela fizesse o acompanhamento medicamentoso, médico, terapêutico, tudo, né? Mas isso me fez refletir enquanto pessoa, enquanto humana. O que eu estou fazendo com a minha profissão? Né? Por que não levar mais qualidade para a gente envelhecer bem? Porque olhar para ela ali me fez pensar no como que eu quero envelhecer. E aí foi onde surgiu. Eu falei, olha, por que não a Isaura? Por que a escolha da Isaura? Poderia ser outro profissional também. Uma colega, alguém. Mas a nossa forma de enxergar a vida, a forma que a gente olha para o futuro é bem parecida. Né? Então, unir essas duas coisas, naquele momento, é o que me veio assim. Falei, vou mandar para a Isaura. E aí você recebeu prontamente a proposta, né? Mas a ideia inicial foi, naquele dia, no hospital, eu olhando para aquilo, o que eu estou fazendo? Para poder melhorar, enquanto ser humano, de forma evolutiva mesmo. E o que eu estou fazendo no meu envelhecimento? Né? E aí, por que não unir corpo e mente? Porque a cada vez que o emocional não estava legal, mais travas ela tinha. Né? E era muito comum, ela tinha muito medo de virar na cama. Então, ela sempre falava, eu tô caindo, me segura. Não era só uma questão motora. Era um medo que a mente dela já estava criando e paralisando o corpo dela. Então, esse estralo veio disso, de como que eu vou envelhecer, unindo o cuidado físico com a minha mente. Né? A mente, ela nos governa. Né? Ela é o grande comandante. Né? Então, então, se eu falar aqui assim, olha, dá um pulo de 3 metros, eu vou conseguir. Não, gente, não é isso. Vamos ser realistas. A nossa mente, ela precisa de uma constância, ela precisa de ter coisas visíveis para a gente poder seguir. E aí, o podcast ele veio para isso, para a gente poder aproveitar, dar dicas, falar do como que é importante da gente cuidar do nosso corpo, da nossa mente. Muitas das vezes a gente acha que cuidar do corpo é estética. E não é. Com certeza não. Né? Se a gente pensa em quadros, por exemplo, Isaura, de disforia, né? Que são pessoas que olham para um espelho, para uma câmera e não se enxergam. E isso traz limitação até motora. Isso traz limitação a longo prazo. Além do dano psicológico, dano físico, né? Então, pensar no movimento, porque a vida é um movimento. Né? Eu sempre gosto de usar nas palestras que eu vou, eu sempre coloco lá a foto de uma bicicleta, porque a vida é um constante movimento. Para uma bicicleta funcionar, o que a gente tem que fazer? Subir em cima dela e pedalar. Exatamente. Então, a vida é movimento. Então, o movimento emocional, tem pessoas que são ótimas em criar estratégias, teorias. Tem pessoas que são mais executivas, né? Então, a gente precisa entender isso, de que a nossa vida, ela não pode passar à toa pelos nossos olhos, né? É só falar assim, mas eu queria tanto ter. Né? Eu tenho uma amiga que ela falava assim comigo, Kênia, se você não sonha, você não realiza. Né? Inclusive, é uma das nossas convidadas. Ela foi uma das pessoas que me fez pensar muito sobre isso, de sonhar, de criar metas, estratégias. Eu sou da escrita, eu gosto de escrever. Né? Interessante quando... Já parei de responder aquela pergunta, né? Porque agora eu tô caminhando para outra coisa. Nossa, eu tô aqui uma aula. Gente, eu tô até emocionada essa história da sua avó. Foi, ali veio aquele estralo. Por isso que eu te mandei no domingo à tarde, né? Quem manda mensagem 3 da tarde no domingo, né? Falando assim, Isaura, você já pensou em fazer um podcast? Né?
E aí, eu lembrando de tudo isso, porque o tempo que a gente para, que é outra coisa, a gente tem que aprender até ócio também, né? Essa vida acelerada não faz. Não, tô falando isso pra mim também. Também. Por mais que, assim, eu não chego nem aos seus pés, né? Nossa, é difícil isso pra mim. Mas eu tô conseguindo mais do que antes. Do que antes. Que é uma das questões que eu coloquei para meta minha, pessoal. Esse ano, eu quero atender clinicamente menos. Eu quero ter mais tempo. Até para eu poder evoluir também, intelectualmente, pessoalmente, entretanto. E trazendo, né, essa construção que essa amiga trouxe do sonhar. E aí foi muito interessante que depois que eu tive poder, na pandemia, eu tive a Covid, a minha memória ficou muito ruim também. Além da tosse incessável, que não para, né? Que não para, que até hoje está aí, mas está bem melhor. Sabe o que eu fazia para ajudar a minha mente, para eu não esquecer? Eu escrevia em post-its e colocava no tapete do lado da minha cama. Porque na hora que eu levantasse, eu ia pisar no papel. E aquele papel ia me incomodar. E eu ia ler. Aí, ó, tá vendo? E aí, quando eu li, eu sabia o que eu tinha que fazer naquele dia. Porque nesse período, alguns clientes pegaram isso. Eu já marquei 2 pessoas no mesmo dia, no mesmo horário. Porque a minha mente estava em um ritmo, a minha agenda em outra e as minhas mensagens de confirmação outra. Porque eu não estava lembrando, Tava né? tudo desconexo, né? Tava. E aí eu precisei dar um comando novo. Eu fiz isso. Eu adoro rascunho, porque depois você joga fora. Eu amo essa sensação de meta cumprida. Nossa, o check. Ai, gente, não tem delícia. nada melhor do que rasgar o papel check. e jogar fora e falar assim, acabou. Para mim é a melhor coisa que tem, né? Então, nesse período, eu fui fazendo isso. Você criou o seu ambiente, a sua estrutura para funcionar, né? Exatamente. Para né? você. Eu acho que nem as meninas lá em casa sabem disso. Mas eu tive muito medo de começar a ter lapso de memória. Gente, que isso, né? Aí eu escrevia, colocava lá no tapete. Aí quando eu pisava de manhã, eu falava, o que é isso? Olha que engraçado, né? Eu não lembrava que eu tinha colocado um papel no tapete para pisar. E aí eu ia cumprindo aquilo durante o dia. Que bom. E isso é uma estratégia que pessoas que têm dificuldade de memória, ou que tem muitas tarefas no dia, pode fazer. Eu uso lista. Sim. E eu tenho um aplicativo de tarefas. Ah, tá. Que eu uso com a secretária da clínica, a Lari, que eu uso com o meu marido, que eu uso pra mim. Um aplicativo... Chama Asana, gente. Indica pra nós. A Asana, ele é... Não sei se vai aparecer, né? Mas ele é esse aplicativo com 3 bolinhas vermelhas. Tá vendo aqui? Sim. E aí você cria tipo um Trello. Como se fosse um Trello. Você cria ali a tarefa pro dia e pra hora específica. E aí eu acordo, abro o aplicativo ou no computador. E vai se porque aí eu sei o organizando. que eu preciso fazer naquele dia. Bacana. Até mesmo, tipo assim, ligar para cliente, não sei o que, não sei o que. Mandar mensagem para fulano, perguntar, não sei o que. Eu coloco. Porque senão eu não lembro. Eu não lembro. Outra coisa que funciona muito pra mim é o Google Agenda. Eu não adaptei. Não, eu só funciono com o Google Agenda. Mesmo, eu sou da agenda manual. Não, manual, porque eu deixo na clínica, ou deixo na minha bolsa, ou deixo no carro, ou deixo... Não, Google Agenda. Só funciona com o Google Agenda. Então, igual você falou comigo, Isaura, vamos marcar o próximo episódio, não sei o quê. Primeira coisa, Google Agenda, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Funciona pra mim também. Porque senão eu também faço a mesma coisa. Esquece. Vou juntando, colocando alguma coisa em cima da outra. Ou eu esqueço o que eu preciso fazer. Sabe? Aí, olha que interessante. Isso daí é pauta para uma outra gravação. As pessoas, às vezes, por não ter uma rotina organizada, elas se acham TDAH. Elas se acham uma pessoa com dificuldade de concentração. Mas, na verdade, é porque faltou treino. E não necessariamente é uma estrutura biológica. Né? Então, a organização, ela ajuda demais. Muito. Né? É então, verdade. fica a dica. Depois a gente compartilha esse aplicativo, a gente coloca lá o nome. Vou colocar. Chama Asana. É muito bom. Que legal. Muito Tem o próprio bom. Trello também, Tem o próprio Trello. Eu amo notas do telefone. Google Notas. Eu também. Muito bom. E aí, agenda de papel, eu sempre deixo uma do meu lado quando eu tô trabalhando.
Porque também aí, às vezes, vem uma ideia e eu anoto, porque senão eu me perco. Então, eu funciono assim, Google Agenda, Asana, papel e o bloco de notas. Tá vendo? Porque o bloco de notas, às vezes, vem uma ideia de conteúdo. Ou vem uma ideia do que eu preciso comprar. Sei lá, a cabeça não para, né? Ah, eu preciso comprar ovo. Aí vou lá e coloco. Ai, meu Deus do céu, esqueci de marcar o pediatra do Isaac. Aí vou lá e coloco. Aí você vai e coloca. Sabe? Então, e isso que você falou, que hoje a gente vê... Isso é tema para um outro podcast, para um outro episódio, mas a gente vê aí as pessoas se diagnosticando e muitos diagnósticos também, até mesmo de profissionais, né? De TDAH, de até mesmo espectro autista. Mas que é isso, às vezes é uma desorganização. Excessos. E se a pessoa, às vezes, criar um ambiente, uma estrutura que favoreça... que ela consiga cumprir as tarefas do dia a dia. A gente não tá falando nem de metas grandiosas, não. Mas as tarefas do dia a dia, as atividades diárias do trabalho, as coisas começam a fluir melhor. Fluem, com certeza. Com certeza. É verdade. Né? Então, isso é legal pra gente poder colocar aí como uma meta para esse ano. Às vezes, você não tinha o hábito de anotar. Não tinha o hábito de... Porque a gente vai sobrecarregando o nosso HD, né? Ficam tantas de informação. E como que o cérebro funciona? Ele fica dando alertas, picos de alerta. Tipo, não esquecer disso, não esquecer daquilo. Só que quando a informação ela é muito grande, o cérebro vai entrar em pane. E aí, o que acontece? Esquece. Né? Então, o anotar, ele é muito importante. É necessário. Né? Né? Se a gente para pensar... O hábito de anotar, ele é rupestre. Então, ele era das pinturas. Né? Então, aquilo dali não era só um desenho. Era para quantificar, era para mapear. Né? Então, a escrita, ela é muito importante para nós. Né? Fora que alivia demais o pensamento. Nossa, muito. Muito. Gente, eu tô me expondo demais aqui, né? Mas então, falando de novo de mim... eu percebo isso, que quando eu anoto, eu fico despreocupada. A gente esquece, mas esquece com respaldo. Porque, tipo assim, nossa, eu preciso fazer isso. Nossa, deixa eu anotar aqui. Aí não anotei na hora, aí depois eu falo, o que eu tinha que fazer? O que eu tinha que anotar? Aí depois, se eu anotei, tranquilo, tá anotado, tá visual, ou eu coloquei no aplicativo, tá na data correta que eu preciso fazer no dia, eu fico tranquila. Aí parece que eu tiro aquela preocupação da minha cabeça, né? Exato. Tem um exemplo que eu gosto muito de usar, que às vezes a gente fazia isso... Aí a gente vai denunciar as nossas idades. Pois é. Assim, que a gente fazia e não percebia. Lembra quando o telefone era com fio, né? Sim. E a gente ficava presa a um lugar para conversar. E geralmente tinha o papel e a caneta para a gente anotar, né? Os recados, né? Geralmente, quando a ligação era longa, o que geralmente aquele papel virava? Um rabisco. Era coração, coração, estrela, estrela, risco, risco, risco. Era o seu cérebro te dando comandos para desestressar. Então, o hábito de escrever, ele é para desestressar. E aí, você terminava a ligação, você pegava e falava, não, o que eu fiz aqui? Tinha nada com nada, né? Nada com nada. Mas aquilo era uma recompensa para o cérebro. Ele estava se aliviando. Então, pessoas com crise de ansiedade. Quando eu peço para essa pessoa anotar, não é chatice. E eu digo sempre assim, não precisa ter um roteiro. Antes de dormir, coloca no papel. Hoje eu sorri, fiquei triste, passei não sei na onde, me deu vontade de chorar. Pensamentos, né? Escrever aleatórios. Aleatórios. Isso, para o ansioso, é assim, uma dádiva. Né? Quem não gosta de escrever, não gosto da minha letra. Desenha, rabisca. Mas concentra naquele tempo de transferir o peso do pensamento para o papel. Então, isso é muito importante. A gente sempre fez isso, mas nunca reconheceu que era uma forma de aliviar o estresse. Porque, às vezes, a ligação era tão longa e era até legal conversar com a pessoa ali, mas você ficava rabiscando, que era uma forma que seu cérebro estava buscando fuga, né? E uma forma de relaxar. Então, se você é ansioso, papel e caneta sempre. Né? E papel e caneta, não é digitando, né? Não. O ideal porque aí foge a nossa atenção. Exatamente. Né? E é interessante isso que você falou, que a gente às vezes esquece, né? Esses dias eu tava escrevendo, eu falei, gente, minha letra tá estranha, mas é tanto tempo que eu não tinha... Não lembrava qual foi a última vez que eu escrevi. Porque a gente só aqui, no digital, né? Exatamente.
Por isso que o Colori tá em alta, o Bobbie Goods tá em alta. Porque agora já tá mudando, né? Já tá com outras coisas aí. Mas o Colori alivia, Pois é. né? Trabalhos escolares antes a gente não imprimia. A gente ia com aquele papelzinho seda em cima do mapa, passava por cima, depois coloria, né? Isso era para trazer alívio também, né? Então, Trabalhos manuais, né? Ajuda manuais. muito. Exatamente. Isso é verdade. E aí, a gente falou um pouquinho de TDAH, que eu tenho certeza que vai virar um tema aí pra gente, que é um tema muito recorrente, muito importante pra gente falar. Eu queria abrir ali nosso quadro. Posso já? Claro. Que a gente quer trazer um quadro fixo pra cá. A Kênia já até começou falando ali da indicação do Sesc, que são indicações pra vocês, né? Isso. A gente quer trazer aí a cada episódio e a gente também vai deixar lá no nosso Instagram, @isamonique com Z e Kênia Nepomuceno. Isso. Achem a gente lá no Instagram, começa a seguir para vocês ficarem por dentro de tudo. A gente vai deixar também no nosso Instagram essas indicações. Sim. A gente fez um destaque, né, do podcast entre sessões e lá vai estar todas essas indicações, conteúdo, tudo sobre o podcast lá. E aí eu queria trazer um podcast que eu escutei essa semana, que eu falei assim, gente, é muito bom, vamos indicar lá no podcast pro pessoal escutar também. E aí vão ser indicações gerais, né, Kenny? Sim. Igual, por exemplo, a Kenny indicou aí um acompanhamento de atividade física no Sesc, que seja acessível para todo mundo. Eu vou indicar hoje um podcast, mas pode ser... E aí, se vocês tiverem indicação, manda pra gente. Manda pra gente de filmes, de séries, teatro. Documentário, né? Algo cultural, Exato. qualquer coisa que seja ali para poder agregar, né? Exato. O podcast do Joel J com a psiquiatra Ana Beatriz. Ai, ela é fantástica. Ela é muito boa, né? Ela é muito boa. Ela tem um podcast dela também, não tem? Tem. É assim, como ela é muito convidada, né? Ela participa de muitos, mas eu acho que ela tem o dela, né? Tem. Eu acho que ela tem o dela, mas esse não é dela. O podcast é do Joel. E ela foi convidada, e ela contando sobre o poder da mente, né? E eu até mandei pra você, depois pra você escutar. E ela falando do TDAH dela, né? E eu achei fantástico, assim. Ela contou um pouco da história daquele rapaz, né? Com... Ai, esqueci o nome, gente. Que pulou na jaula do leão, né? Que teve um episódio assim. E assim, eu achei... A linha de raciocínio dela, muito interessante. Muita coisa que faz a gente refletir. Então, uma indicação para vocês. E assim, coloquem muito lá no... Eu gosto de escutar podcast na hora que na hora que eu tô malhando. Então, fazendo atividade física, eu coloco um podcast e fico lá escutando. Às vezes, quando eu tô fazendo comida, coloco o videocast, aí eu gosto de ver. E fico vendo. Mas é muito interessante ela falando disso, né? O poder que a gente tem. E sabe uma coisa que ela falou que me deu um plim? Que a gente falou no nosso primeiro episódio sobre o sono. Ah, sim. Né? Que às vezes as pessoas elas ficam ali com vários diagnósticos, ou ficam se medicando, ou precisam realmente de uma indicação medicamentosa, mas a pessoa não dorme. Né? A pessoa dorme lá 2, 3 horas por noite. Ou a pessoa está com várias dores no corpo, ou com várias queixas físicas, mas não dorme. Exato. Eu achei isso muito interessante. Então, vale a pena vocês ir lá e conferir, viu? Ah, ela é ótima. É uma aula. Ela é muito boa. E ela é de onde? Eu acho que ela é de São Paulo. São Paulo? É. Pois é. Acho o podcast dela muito bom. E falando também das interações de vocês, a gente trouxe perguntas. Claro. Bora né? lá. Vamos ler a nossa primeira? A gente trouxe perguntas que vocês deixaram pra gente lá no Instagram. A gente fez um vídeo, colocou lá pra vocês. Vocês colocaram na caixinha de perguntas também nos stories. Quer começar? Eu vou começar porque essa pergunta é pra você. Pra mim? Pode falar. Exatamente. E quem perguntou falou que estaria lá quando lançasse para ouvir a resposta, citando até o nome dela. Ah, é? Exatamente. A Marina perguntou assim, olha... Todas as vezes que fico abalada emocionalmente, a minha coluna grita. Já tive crises severas de dores de coluna. Mas já reparei que quando estou calma, bem, a coluna fica perfeita. Então, ela contou que quando ela está com um período de estresse muito alto, ela sente literalmente que a coluna trava, para. E aí, à medida que ela vai se acalmando, que o problema vai se resolvendo, ali ela sente que a emoção dela conduz essa melhoria física. Ela já falou tudo, né?
É muito real isso, muito real. De novo, lá na clínica, a gente sempre pergunta para os pacientes qual que é o nível de estresse dele. Em todas as avaliações. Porque se o paciente chega com uma queixa, principalmente de coluna, ele normalmente tem um nível de estresse alto. Isso é muito comum seria acontecer. Um nível de estresse alto? Isso é uma autoclassificação, né? Aí, se é alto mesmo, se não é, se a pessoa às vezes acha que o estresse é falta de... Não sei. Aí é uma autoclassificação. E aí eu sempre encaminho, quando ele se classifica estressado, né, numa classificação alta, eu sempre encaminho ele para fazer alguma coisa, alguma atividade ao ar livre e até mesmo terapia, né? Para ele ter ali identificar e ter uma válvula de escape. Mas por quê? Eu falei isso no primeiro episódio. Dor é multifatorial. Eu vou repetir isso várias vezes aqui. Dor é multifatorial, ou seja, se a pessoa sente dor, e principalmente na coluna, já tem vários estudos que falam isso, do fator psicológico, do fator mental relacionado com dor na lombar. É muito comum, né? Isso já tem muitos artigos que trazem isso. Então, pelo fato da dor ser multifatorial, vários fatores interferem na dor. A pessoa, quando ela é muito estressada, ela está sob efeito de muitos hormônios que predispõem a pessoa a sentir mais dor. Entendeu? Então, a pessoa é como se ela ficasse mais sensível. Então, qualquer coisa que ela fizer, ela vai sentir um pouquinho mais dor do que outra pessoa. Olha. Entendeu? Então, normalmente, pacientes que chegam com queixa de lombar, principalmente, quando elas fazem a autoclassificação, elas fazem como alto. Olha. É óbvio que não são todos, não é generalizando, mas a grande maioria. A grande maioria. Então, Marina, né? Marina, é muito real isso. Então, se você está mais cansada, não dormiu bem, e aí também tem uma pergunta, quantas horas por noite você dorme? Aí a pessoa chega com muita dor, eu já travei várias vezes, já tomo tramadol, tomo isso, tomo remédios fortíssimos. Tá, se classifica estressado. Muito, nível alto. Tem gente falando, estressadíssimo. Quantas horas por noite você dorme? 4, 5. Que também tem questões hormonais, né? A nossa noite de sono, ela é fundamental e reparadora. Que quando a pessoa não tem essa reparação da forma correta, ela também aumenta esses efeitos hormonais no corpo, que também predispõem a ter mais dor. Entende? Que bacana. Então, agora, o contrário é verdadeiro, que a Marina falou. Quando eu tô relaxada, quando eu tô tranquila. Normalmente, os pacientes não sentem dor final de semana, porque final de semana desconectou ali de trabalho, das tarefas. E aí, volta segunda-feira, volta com dor de novo. Então, isso é muito real. Então, é a gente entender ali quais os profissionais que a gente precisa para trabalhar isso com a gente. Físicos e mentais, né? Profissionais do lado físico e mental. Ou seja, você achar uma atividade física específica para tratar a sua dor, né? Porque não quer dizer também que toda dor é só por causas mentais ou psicológicas. E também tratar o lado mental. Porque aí você vai ser tratado 100% como um ser biopsicossocial. Exato. Entendeu? Você acha que tem alguma dica específica para esse momento de crise? Algo que possa ser feito? Olha, no momento da crise, é você ficar calmo. Se for possível, né? E se a pessoa tiver essas crises com recorrência, ela precisa... Isso é bandeira vermelhíssima. Ela precisa tratar. E tratar não é tomar remédio. Tá? Tratar não é tomar remédio. Tomar remédio é aliviar os sintomas. Tratar é acabar e tratar de uma vez por todas as causas da dor. E não a dor. Entende? Porque só alívio de dor não é tratamento. Olha. Então, é óbvio que durante uma crise você vai tomar ali uma medicação para dor, né? Muitos pacientes até vão para o hospital, às vezes toma submuscular, né? Alguma injeção para ter um efeito mais rápido. Mas você tem que entender que travar, né, a coluna, essas dores, não é normal. Então, você precisa achar a causa do problema. Do problema. Entendeu? Perfeito isso.
E é interessante quando você faz essa avaliação pelo estresse, né? Porque esses travamentos, né, é um conjunto. Sim. A musculatura ela vai ficando travada, né? Automaticamente vai gerando mais dor, autocompressão, né? Então, o que eu sempre digo também para essas pessoas que às vezes estão trazendo ali quadros de fibromialgia, quadros, né, de dores crônicas, é entender também se essa pessoa tem uma boa comunicação. Porque muitas das vezes as pessoas que têm essas dores crônicas, elas não conseguem expressar realmente o que estão sentindo. Podem ser pessoas que falam, que o famoso fala pelo cotovelo. Mas se ela não expressar a emoção, realmente ser fiel ao que ela sente, é notório que o nível de estresse ele vai aumentar e o corpo vai sinalizar. Não E tem isso é o como. famoso da pessoa guardar as coisas Guardar. pra ela, né? Exatamente. Muitas pessoas falam isso. Ah, é porque eu guardo muito as coisas. Eu acho que... Eu vejo muito isso mesmo. E não falo. E aí vai somatizando, né? E O muito. corpo vai reagindo. É com uma alergia, uma queda de cabelo, uma dor crônica, um mal-estar que não passa, uma dor de cabeça que não passa. Isso é real, muito real. E eu vejo muito Exatamente. isso na clínica. Com certeza. Vamos para outra pergunta. Aide, falei certo? Certinho. Podem falar sobre bipolaridade? Um forte abraço. Abraço, Aide. Obrigada pela sua pergunta. Muito obrigada pela pergunta. Falar sobre a bipolaridade, assim, é trazer um podcast sobre Também, bipolaridade. né? Vamos anotar tudo isso, gente. Seria muito bacana, porque a bipolaridade, ela é muitas vezes tida como uma pessoa que muda muito de humor. A pessoa está de um jeito de manhã, de tarde ela está de outro. Não. A bipolaridade é um fator na personalidade. Então, a gente identifica a bipolaridade pelo nível de tempo, a constância da bipolaridade. Para se ter sintomas de bipolaridade, a gente tem que entender qual que é o ciclo dessa pessoa. Então, o que é esse ciclo? É quanto tempo vai durar? O tempo de mania ou o tempo de hipomania? O tempo que ela vai estar muito agitada e o tempo que ela vai estar mais depressiva. Então, não é assim, de manhã e de tarde está de um jeito. Isso é oscilação de humor, normal. Mas a bipolaridade, ela precisa ser identificada pelo tempo que esse ciclo completa. Geralmente, tem pessoas que ficam 2, 3 meses em cada ciclo. Meu Deus. Por quê? Vamos ainda ter que estudar muito para poder entender. Porque a bipolaridade, ela também tem fatores genéticos, ela tem fatores que são de predisposição ambiental e tem fatores que a pessoa ela consegue controlar e outros não. Então, tem vários tipos de bipolaridade. Não vou entrar aqui, que senão a gente vai ter que ficar muito tempo falando sobre isso. Mas a primeira coisa, a bipolaridade é um dos diagnósticos mais difíceis de se fechar. Por quê? A bipolaridade, quando ela está muito evidente, ela está cheia de comorbidades. Então, muitas das vezes, vai estar muito mais evidente a depressão do que propriamente a euforia. Então, às vezes, se leva anos para identificar a bipolaridade, né? Em consultório mesmo, eu já tive pacientes que nós demoramos aí cerca de 5 anos para fechar um diagnóstico. Nossa. Porque o ciclo depressivo dessa pessoa era muito, muito alto. Tem pacientes que gastou 20 anos para fechar um diagnóstico. A ciclotimia, que é um dos fatores da bipolaridade, um dos níveis da bipolaridade, é o mais difícil. Porque ela fica na depressão por muito tempo. E a distimia, que é esse estado profundo de tristeza, a gente vai encarar como parte da personalidade dela. A fulana é assim. Mas a gente tem que ver quando ela está em crise. Aí começa a comprar demais, começa a sair demais, tem vontade de falar muito palavrão, tem excessos. E aí a gente tem que entrar nos ciclos. Nessas viradas, né? E o tratamento é com medicação? Medicação. Bipolaridade é com medicação, né? Porque tem um desnível, precisa de regular o humor. Bipolar sem medicação faz mal para si e para o outro. Nossa. Porque nesses picos, ele vai ter excessos, né? Então, ele vai ter excesso É os de euforia. desequilíbrios, né? Exatamente, né?
E tem um livro, ai, gente, que ele é fantástico, é um best-seller antigo. Eu sempre recomendo ele para os meus clientes, que é uma psiquiatra com bipolaridade. E ela traz a experiência dela atendendo pessoas e o quanto que ela fala que nos momentos dela de crise ela não atendia. Então, é respeitar isso, né? Então, ela não vai estar bem naquele momento, ela vai ter que ficar mais afastada, né? Então, a bipolaridade, trazendo assim, num eixo geral, né? É um transtorno de personalidade. E dentro dessa personalidade, a gente vai ter que identificar se tem mais humor, se tem mais extravasa mais esse humor, ou se é mais introvertido. Entendi. E aí, detalhe, você acha que o bipolar ele vai buscar o tratamento na euforia? Não. Claro que não. Claro que não. O bipolar chega para mim depois que virou noite na festa, usou drogas, bebidas, tudo. E aí chega no consultório e fala assim, eu não lembro de nada que aconteceu. E aí começa o pensamento obsessivo. Aí o que a gente vai tratar? Primeiro o Depressão. toque. Toque. Ah. Porque o pensamento fica assim, e se eu fiquei com fulano? Eu tenho um paciente específico que é assim. Quando ele está na euforia, sai, e aí quer beber muito, bebe muito, não lembra, e aí depois volta e fala, eu traí meu marido. Meu Jesus. Eu traí fulano, na hora que eu passei para ir no banheiro, estava lá. Eu tenho certeza. E para tirar a pessoa desse ciclo? Porque está muito obsessivo, não volta, né? E aí a gente começa a trazer para a realidade. Mas aqui, seu marido foi, ele estava do meu lado. Nessa hora que você estava falando que fulano estava com essa roupa tal e tal, onde que estava seu marido? Ah, ele foi comigo. Então, como que você traiu seu marido? Não, mas eu traí. Porque o pensamento está muito obsessivo. Na euforia, é muito complicado tratar também. E é muito complicado tratar no fator depressivo. Porque a esperança não se tem. Então, a bipolaridade, assim como o transtorno borderline, que são um outro transtorno de personalidade, é muito difícil de identificar. Se você vai em um médico e de primeira, né, ele fala assim, seu quadro é bipolaridade. Já liga o alerta, né? Eu acho muito complicado. Não sei que essa pessoa, assim, é fora da curva. Mas é muito complicado, porque são vários fatores para se analisar. Precisa saber de ciclos. Eu tenho um paciente em consultório que o ciclo dele para crises de bipolaridade são de 6 em 6 anos. Então, a cada 6 anos acontece alguma coisa que dá nele um gatilho e ele tem crises. Então, como que a gente vai, em um dia, fechar? Não tem como, né? Nossa. Por isso que a anamnese ela precisa ser muito bem feita. Complexo. Né? Espero que a Keina tirou sua dúvida, né? E é um tema que a gente pode abordar trazer mais, né? Exatamente. Muito legal. Vamos falar então agora da Carolina, que colocou uma pergunta pra mim, que é normal o joelho ficar estralando pra tudo? E aí, Isaura, Se não tiver dor, tudo bem. Às vezes as pessoas têm medo, né, de estalo. Mas se não tiver dor, não tem problema. Igual de dedo, articulação. Agora, se vier o estalo ou estralo com dor, aí é um sinal, assim, que você precisa, né, ir para um profissional para poder fazer uma avaliação, né? Principalmente um fisioterapeuta para avaliar se tem algo... Por exemplo, o caso dela é joelho. Se tem algo no pé que precisa ser trabalhado, que está interferindo no joelho. Se tem algo no quadril que esteja interferindo no joelho. Se tem algo no joelho, né? Alguma lesão ou algum desequilíbrio muscular, algo ligamentar que precisa ser trabalhado. Agora, se não tiver dor, não precisa preocupar. É normal. Tá? Vamos para a próxima pergunta. Elisandra, obrigada pela pergunta. A atividade física é bom ou não para quem sofre com ansiedade? Kênia? 100% excelente. A atividade física é o dosador natural dos hormônios. Então, a gente brinca que ele é o ansiolítico natural. O ansioso, ele tem que ter alguma atividade física. E aí, outra coisa, é se encontrar. Não é porque todo mundo faz crossfit que você tem que fazer. Não é porque todo mundo está fazendo musculação que você tem que fazer. O ansioso, ele precisa entender qual que é o exercício que ele vai mais se adaptar, né? Para a ansiedade, a corrida de rua é o mais indicado. Porque, além de tudo, você começa a ter contato com natureza. Né? Então, você vai fazer uma atividade ao ar livre, você vai começar a observar mais ao seu redor, você vai sair desse ciclo de pensamento.
Então, atividades como natação também é muito indicada para quem tem transtorno generalizado de ansiedade. É muito bom. Então, a atividade física é 100%. É muito bom. Ai, que bom. Eu tô aqui concordando com tudo, gente, porque foi o meu caso. É verdade. Thaís mandou uma pergunta, obrigada pela sua pergunta. Podem falar sobre a relação de ansiedade, atividade física e acompanhamento psicológico? Acho que você respondeu um pouco na pergunta anterior, né? E eu acho que só completando aí com o acompanhamento psicológico, né? Sim, exato. É um tripé, não tem como, né? Se essa ansiedade ela está disfuncional, ou seja, ela está te prejudicando, ela vai precisar de mais recurso. Então, ela vai precisar de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, algumas terapias, vai precisar da atividade física. O que a gente tem que prestar atenção? Ansiedade, todos nós temos. O que é disfuncional? Quando aquilo te paralisa. Quando aquilo sai ali do contexto a ponto de te deixar em situações em que você começa a ter medo, né? A gente sempre fala assim, eu tive uma crise de ansiedade. Sim, a crise de ansiedade também é a crise de pânico, porque o que vem junto? O excesso da ansiedade causa medo. Então, o medo, ele vai te travar, ele vai deixar você de fazer várias coisas, né? Então, é importante ter esse acompanhamento, atividade física, para ajudar a regular naturalmente esses hormônios. Então, a gente precisa desse tripé. Não abandone. E eu me enquadro, né? Eu tive aí anos de crise de ansiedade, né? Acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento psicológico e atividade física. E eu, assim, vim na pele a diferença. E o quanto que um complementa o outro. Né? Não adianta você fazer um e não fazer o outro. O quanto que um complementa o outro. Exatamente. E você vê o resultado, né, dia após dia, mas você ter a ideia que é a longo prazo. É uma construção. Né? É muito bom. Estevão, muito obrigada pela sua pergunta. Quantos anos é o ideal para começar a fazer terapia? Que legal essa pergunta, né? Bom, não tem uma idade indicada. O ideal é, quando criança, se observar ali os pais, né, alguma necessidade, quando perceber. 3, 4 anos, criança de 3 anos faz terapia? Faz. Né? Tem crianças que necessitam, a partir desse momento, ter, né, esse cuidado. Mas não pense pela idade, pense pelo momento. Se o seu momento de vida está te deixando com vontade de querer se conhecer mais, melhorar a performance, porque às vezes a gente vai para a terapia só achando que é porque está mal. A gente pode ir para a terapia para melhorar a performance, para ficar melhor, né? Então, se o seu momento de vida ele está te deixando assim inquieto, está te deixando com dúvidas, quer melhorar, é o seu momento. Então, não é sobre a idade, e sim sobre o momento que está vivendo. Sim. E falando aqui em relação à criança, né, que você falou, os pais terem essa observação com os filhos, né? Ter essa visão deles. Que Observar pode mesmo. precisar quando criança ou não. E vai muito do momento que você falou, mas as crianças, elas mostram muito pra gente, já vai dando sinais, né? A escola é um outro apontador, né? Assim, muito satisfatório. Porque na escola, convivência com outras crianças é que também, se então o professor ou a pedagoga, alguém te orientar, ouve esse conselho, busca ajuda. Verdade, verdade. A Laura mandou uma pergunta. Obrigada, Laura. Ela é linda, né, gente? Ela é linda. O que fazer quando o medo de fracassar é mais forte que a vontade de fazer acontecer? A gente falou muito isso no início, né? Das metas. Medo vai existir. Então, para essa pergunta, eu sempre digo, vai com medo mesmo. Porque o fracasso é parte da vida. Nem tudo vai dar certo. E ele pode ou não acontecer. Exatamente. Então, vai ver. Porque se você pensar que pela frustração você já vai não realizar, você vai ficar frustrado de qualquer forma. Então, por que não se frustrar fazendo, né? Então, quando o medo de dar errado é maior, você precisa entender que é uma possibilidade. Mas que também é uma possibilidade de dar certo. Então, é treinar o seu cérebro para ver o outro lado, né? Então, é um treino, é se forçar, porque o cérebro ele vai tentar te ver o lado ruim.
Eu parto do pressuposto que, assim, eu prefiro me arrepender do que eu fiz do que eu não fiz. Né? Do que ficar naquela, eu podia ter feito, eu podia ter realizado, eu podia ter começado. Mas aí não sei. Eu prefiro começar a fazer e, não, então isso não é pra mim, ou deu errado, do que me arrepender de não ter feito. Muito melhor. Tá com medo, não sabe como fazer... Conversa, expõe isso, não deixa só na sua cabeça. Às vezes não vai ser com um familiar, mas com um amigo, com um professor, com um tutor, né? Coloca, expressa isso, porque quanto mais você guarda, você fica com aquele pensamento ruminante na sua cabeça, a tendência é o medo dominar. Então, quando a gente verbaliza, a gente coloca isso para fora, a gente se ouve e já começa a criar cenários para aquilo acontecer. Então, quando tiver medo, vai com medo mesmo. É igual Divertidamente, né? Exatamente. Deixar o medo falar. Igualzinho o filme. Silvia, o que fazer quando não acredito no meu potencial para realizar as coisas? Além de muitas vezes ter falta de apoio, principalmente financeiro. Obrigada pela sua pergunta, Silvia. Também acho que casou muito com a resposta da pergunta anterior, né? O que você acha? Sim. Muitas das vezes a gente vai esperar um momento perfeito. E aí a gente tem que entender que é dentro da realidade que a gente vai tentar criar alguma solução. Mas algo que ela começou na pergunta, que é muito importante, ela traz uma temática muito comum que é se achar uma impostora, não merecedora, né, de realizações. Uma autoestima baixa, né? Exato. Então, a indicação é começar a ter um autoconhecimento. E eu sempre falo que livros de autoajuda é sempre muito bom, né? Sim. Então, tem pessoas que têm preconceito, que não gostam. Eu acho balela. Eu acho que a gente tem que ler, ver e tirar o melhor proveito possível. Mas tenta se autoconhecer, começa a responder perguntas sobre você, começa a se ver numa forma diferente. Então, se eu fizesse isso, como que seria? Começa a brincar como se fosse um e se? E se eu fizer? Né? E se der certo? Porque a gente faz o e se der errado. E se der errado, então não vou fazer. Então, e se der certo? Começar a acreditar em você é começar a arriscar devagarzinho, né? Então, buscar esse autoconhecimento, às vezes ouvindo uma palestra, conversando, conhecendo a si, coisas básicas, tipo, o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de comer, o que eu gosto de conversar, o que eu gosto de assistir. E eu acho que quando a pessoa se enche de autoconhecimento, ela começa a enxergar mais que ela não precisa, às vezes, de tanto apoio, que é o que ela falou aqui. Exato. Que ela dá conta. Dá conta. Que ela tem potencial, ela é suficiente. Exatamente. Né? Quando ela começa a ter esse momento de autoconhecimento, ela começa a entender que, não, eu consigo. Exato. Né? E é óbvio que ali o apoio financeiro é necessário, mas eu acho que isso a gente consegue se organizar. Não tem um apoio financeiro, eu preciso, é o que a gente falou no início. Eu preciso de X para fazer isso, então o que eu preciso a cada mês? Ou o que eu preciso aumentar, né, a cada dia para que eu consiga o valor total? Né? Eu acho que essa organização financeira é muito importante, mas não ficar esperando tantas coisas para começar. Né? Igual que você falou, começa com medo mesmo. E às vezes sem apoio, você precisa do seu apoio. Né? Entender que você é suficiente e tem esse potencial. Exato. Né? Acredite, você precisa ser o seu primeiro apoiador, Sim, né? Verdade. Isso mesmo. Gente, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Exatamente. Foi maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada. Passou muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Espero que vocês tenham gostado. A gente fez tudo com muito carinho. Né, Kênia? Exato, muito mesmo. A gente vai organizar o nosso terceiro episódio e esperamos vocês. Siga a gente nas redes sociais. A gente vai estar no Spotify, no YouTube. Compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir também sobre metas, sobre autocuidado, sobre corpo. Quer falar mais alguma coisa? Não esquecer também que estamos lá no TikTok. Sim. Né? Compartilha mesmo. Nós queremos agradecer, porque nós recebemos muitas mensagens de carinho, de pessoas falando que estão gostando, que é pra gente fazer mesmo. Então, se está sendo legal para você, compartilha. Para chegar em mais pessoas. Isso mesmo, merece ser compartilhado. E esperamos vocês para o próximo. Tchau, tchau. Tchau.